do que a quantidade de ônibus que a gente tem na Avenida Suburbana. É uma via saturada. Mesmo assim, nós estudamos todas as linhas da Avenida Suburbana, nós aumentamos 29 carros, reforçando as principais linhas. Nós colocamos ali exatamente do Luz, onde está a repórter, hoje sai 25 carros a mais do que saía no passado. De linhas, como ela bem explicou ali, são várias linhas que foram reforçadas. Do Lobato fizemos a mesma coisa, colocamos mais 5 carros nas linhas que saem do Lobato. Certo. E criamos 2 novas linhas de ônibus, Itacaranha e Guatemi, passou a rodar desde ontem, então é muito cedo, as pessoas estão tomando conhecimento. E Itacaranha, Terminal da França. Essas 2 linhas foram criadas porque nós identificamos que existia uma demanda muito grande de pessoas que iam até o Iguatemi e iam até Itacaranha e você não tinha esses roteiros. Então, evidentemente que tudo é muito novo, as implementações também são novas, a gente espera que com o passar da semana... para a população essa informação? Nós fizemos campanha, distribuímos folders, continuamos, colocamos placas nos ônibus informando em todos que circulam na Avenida Suburbana, mas nós temos um outro problema que a população também precisa nos ajudar. Essa administração criou o bilhete único. O que é isso? Qualquer pessoa pode pegar 2 ônibus em 2 horas pagando a mesma passagem, ou seja, você não tem prejuízo nenhum se você estiver na Suburbana, pegar um ônibus até a Estação da Lapa e da Estação da Lapa você pegar outro ônibus para Itapuã, ou você pegar outro ônibus para Pituba. É muito mais rápido do que você ficar o tempo inteiro no ônibus, aguardando aquele ônibus. Como disse aquele senhor, aquela senhora, tem 1 hora que eu estou aqui, né? Já poderia ter ido, né? Com certeza, eu não estou desconfiando dele, mas 1 hora ele não tem ali não, mas tudo bem, vamos admitir que ele tem 1 hora. Não, eu digo assim, ele ficar 1 hora porque ele está aguardando, achando que ele só pode pegar aquele carro, ele disse que iria para Barroquinha, ele poderia, quantos Lapas não passaram ali naquele momento, que ele poderia ir para a Estação da Lapa, ou para aqui da Banha de lá e para Barroquinha. Então, hoje existe, infelizmente, apenas 11% da população de Salvador utiliza o meio do bilhete único. Qualquer pessoa pode ter o cartão, não é só o idoso, não é só o funcionário público. Você pode comprar o cartão avulso, colocar a quantidade de crédito que você puder e você dispõe desse cartão para fazer a integração. Essa medida veio no intuito de você diminuir a quantidade de ônibus, porque quanto mais ônibus você bota, mais complica a mobilidade da cidade. Nós já temos hoje, Sapia, 3 mil ônibus rodando na cidade de Salvador, não comporta mais ônibus. Salvador é uma cidade de 3 milhões de habitantes, onde tem 600 linhas de ônibus. São Paulo é uma cidade de 15 milhões de habitantes e tem 600 linhas de ônibus. Então, o nosso problema não é mais ônibus, o nosso problema não é mais linha. O nosso principal problema é a otimização do serviço. As pessoas ligam para cá, a gente sabe que com essa mudança que aconteceu, dessa nova frota de ônibus em Salvador, já melhorou e muito, a gente sabe. Mas às vezes as pessoas ligam para cá, Miranda de Piripiri, tem muito carro que sai vazio de lá. Como é que é feito esse jogo de linhas assim? É no dia a dia, mês a mês, semana a semana? Nós para identificar onde precisa mais? contratamos um estudo e esse estudo concluiu de bairro a bairro a questão da demanda das linhas do ônibus. Sim. Nós hoje podemos dizer que das 600 linhas, 223 linhas transportam 80% da população. Aí que tá o problema. Qual é o nosso principal, e essa ação da Suburbana já visa isso, qual é a nossa principal mote daqui para frente? É você diminuir o tempo de espera dessas 223 linhas, que são as linhas consideradas mais carregadas, onde tem maior quantidade de pessoas naquela linha. Então, nós começamos esse trabalho pela Avenida Suburbana, aumentamos as linhas das suburbanas em frota, colocamos 29 ônibus nas linhas já existentes, para reforçar e diminuir o tempo de espera, e criamos 2 linhas novas com mais de 10 carros, 5 carros em cada linha. Esses carros estão conseguindo fazer 3 viagens no horário de pico, Itacaranha, Terminal da França, Itacaranha, Guatemi. Olha a situação dos ônibus, muitas vezes aquilo que o senhor falou, se eles pudessem pegar outro carro, né? Se eles soubessem disso, você né? vê que o ônibus dentro, a entrada é porque todo mundo entra ao mesmo tempo. Mas eu vou dar um dado para você de uma pesquisa nacional. As pessoas em São Paulo, na cidade de São Paulo, 65% da população de São Paulo utiliza 2 transportes para chegar ao seu trabalho. No Rio, 55%. Em Salvador, 11%. Então, é uma questão de paradigma, de cultura que a gente precisa mudar. O bilhete único veio, é uma conquista do usuário do transporte público da cidade de Salvador. Não paga mais nada por isso. Não paga mais nada. Nós temos 1.300.000 pessoas que pegam ônibus todos os dias na cidade de Salvador. Apenas 130 mil utilizam o benefício do bilhete único, que é quando você pode pegar 2 ônibus pagando a mesma tarifa. Então, você não precisa ficar no ponto de ônibus esperando aquele ônibus específico. Você pode pegar o ônibus para a estação da frente ou para o ponto da frente e lá pegar o segundo ônibus. Então, isso é cultura. A população precisa nos ajudar, porque não cabe mais ônibus na cidade de Salvador, principalmente na suburbana. Secretário, me diga uma coisa. Eu até fiz um questionamento ao senhor aqui a semana passada. Falei, eu quero o secretário, quero perguntar para ele ao vivo.
Disseram que fiscais estão agora na suburbana, em determinados locais, para ver se até os motoristas de ônibus acharam ruim, que estão levando multa de não parar no local e tal. O senhor mesmo anunciou, numa entrevista que o senhor me deu dentro do seu gabinete, que um equipamento dentro dos carros identifica se ele para ou não. Sim. Esse equipamento não está funcionando, secretário? Está funcionando. Está funcionando e 7.800 autuações foram feitas às concessionárias desde quando o equipamento está funcionando. O que é isso? Nós temos hoje um CCO, é a única prefeitura do Brasil que tem monitorado 24 horas todos os ônibus da cidade de Salvador. Durante 24 horas nós sabemos onde está cada ônibus, nós sabemos se o itinerário dele está correto, se a velocidade está correta, se ele parou ou não no ponto. O que é que acontece quando o ônibus não para no ponto? Nós autuamos a concessionária e a concessionária tem um prazo legal de fazer sua defesa. Sim. O que nós passamos a fazer na suburbana, nós criamos a operação Pare no Ponto. Certo. Colocamos faixas Nós mostramos aqui ao vivo, inclusive, com os cones e tal. O pessoal da Transalvador lá, no apoio. O pessoal da Transalvador está sempre lá. Não é Transalvador, o pessoal é da CEMOB. Ah, da CEMOB também, né? É CEMOB, não é? Transalvador cuida do trânsito. Todos os agentes que você está vendo aí são agentes de transporte. Não, mas estou dizendo que o pessoal da Transalvador também está lá, não está junto? Não, mas não é Transalvador, é CEMOB. A farda é a mesma, é a mesma farda. Mas são agentes da CEMOB ali. Tá. Todos aqueles ali são CEMOB. Ah, pronto. São agentes não são Transalvador. Transalvador é uma empresa vinculada à Secretaria de Mobilidade que trata do trânsito. Certo. Esses agentes especificamente aí são agentes da CEMOB, são agentes de fiscalização de transporte da Secretaria de Mobilidade da cidade de Salvador. Então, nós estamos fazendo essa operação. Pare no ponto. O que é que nós fizemos? Nós estamos em todos os pontos, principais pontos da Avenida Suburbana, com cone, numa ação de consciência para que o motorista pare nos pontos, que era uma queixa da população da suburbana, que os motoristas não paravam no ponto. Então, certo. Quando nós fizemos essa ação, o Sindicato Rodoviário, no primeiro momento, entendeu que era uma ação repressiva, entendeu que era uma ação... Aí fez aquela operação. Aquela chamamos o sindicato, sentamos com eles na mesa, mostramos que a nossa intenção não é de repressão, mas sim de conscientização. E hoje os ônibus estão parando no ponto, o sindicato entendeu a nossa mensagem, os rodoviários também entenderam a nossa mensagem e hoje os ônibus param no ponto da Avenida Suburbana. Essa operação da Suburbana ela vai ficar durante todo o mês de novembro. E a nossa ideia é levar a operação Pare no Ponto depois para a Avenida Paralela, que também existe queixas com relação a não parar no ponto da Avenida Paralela, e no segundo momento para a orla da cidade de Salvador. Aí, voltando para responder a sua pergunta objetivamente. Certo. O sistema está funcionando sim, nós estamos atuando sim, mas mesmo a gente atuando, tem ainda carros que não estão parando no ponto. Então, nós continuamos fazendo monitoramento. Agora ali. Nós continuamos fazendo monitoramento dos ônibus pelo nosso CCO 24 horas e também estamos colocando os nossos agentes para fazer uma ação de conscientização. Lembrando que a população também pode denunciar através do aplicativo, né? Sim, se não parar no ponto, nós né? temos um aplicativo, esse aplicativo, além de dar previsão de linhas, as pessoas hoje não precisam ir para o ponto de ônibus com antecedência, Ficar uma da hora sua lá, casa, né? Ou no aplicativo ou no site, Citamob é o nosso aplicativo, ele vê lá qual é a hora que o ônibus passa, qual é a hora que o ônibus pode chegar, pode fazer previsão da sua vida. Além disso, o aplicativo permite que as pessoas também avaliem o motorista, como o motorista está dirigindo, avalie a condição de limpeza do ônibus. Essa avaliação que eu queria colocar para o senhor, queria que o senhor, por gentileza, acompanhasse conosco o comportamento agressivo de um grupo de rodoviários contra um passageiro na linha Vale dos Rios Estiep R3. Chamou a atenção o funcionamento das câmeras dentro dos veículos. Quero saber o que pode acontecer após esse registro das imagens, que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Araceli Romão e Marcos Rocha. O jovem recebe um tapa e é ameaçado pelo rodoviário. Tudo isso porque, segundo o estudante, ele tentou defender uma idosa que estava de pé, enquanto uma jovem ocupava o assento prioritário. Quem deveria tentar resolver o conflito reagiu com agressão. Ocorrências como essa podem ser relatadas pelos usuários através do aplicativo de celular, o Citamob. As denúncias vêm para esse centro de controle operacional. Tudo o que chega aqui, como relatos de assaltos, atrasos ou se o motorista não parou no ponto, segue para um relatório que é repassado para as empresas. Se elas não corrigem os erros, são autuadas. As imagens que mostram a agressão no ônibus da empresa Salvador Norte estão sendo analisadas. O Sindicato dos Rodoviários vai acompanhar o caso junto com a empresa responsável.
Eu acho essa atitude uma atitude isolada, né, desse companheiro. Nós não sabemos exatamente o que levou a ele fazer isso, porque nós só temos imagem, não temos o teor da discussão. Claro que não justifica nada de agressão, mas a gente também queria ouvir o companheiro, vamos ouvir o companheiro para saber, de fato, o que levou a ele a dar uma tapa no peito desse rapaz. Secretário. E aí nós tomamos conhecimento dessa situação especificamente pela imprensa, pedimos as imagens da câmara do ônibus, encaminhamos para a concessionária evidentemente vai ouvir o rodoviário, até porque o rodoviário ele não é funcionário da Prefeitura Municipal de Salvador. Claro. Nós temos hoje uma concessão na cidade de Salvador e nós fazemos essa fiscalização da concessão. Então, nós fizemos o nosso papel, que é o papel mesmo de regulador. Evidentemente que já apuramos, existe até um BO, já virou caso de polícia, porque se fala de agressão. Então a agressão vira uma questão de polícia. Interessante que ele estava cuidando de um bem, quer dizer, de uma senhora, do idoso, que é um direito dela, que as pessoas... Aí vem a questão da educação também, nisso né? que eu ia Porque entrar, uma jovem, era né? nisso que eu ia entrar. Nessa concepção dos novos ônibus da cidade de Salvador, e nós temos a frota mais nova do Brasil, em média de idade, a nossa frota está em 3,6 de média de idade. Nenhuma frota do Brasil tem a média de idade que tem os ônibus da cidade de Salvador. Quando eu falo isso, é um questionamento. Ah, mas tem um ônibus... O que é que acontece? Eu estou falando dos ônibus do sistema Integra, dos ônibus do sistema Integra que rodam na cidade de Salvador. Nós temos na cidade de Salvador 682 ônibus, que são ônibus metropolitanos, que não são geridos pela Prefeitura, que são geridos pelas Gerbas, e esses realmente têm uma idade avançada, mas que não está sob a nossa fiscalização. Os nossos são de sistemas Integras, Orla Azul, Subúrbio Amarelo e Miolo Verde. Esses são os ônibus de Salvador. Esses ônibus são os ônibus mais novos do Brasil em média de idade. Ninguém tem a média que Salvador tem hoje, que é uma média de 3,6. Então, dessa forma, a intenção da Prefeitura, quando fez esse processo licitatório, foi melhorar a qualidade do serviço. Nem só os equipamentos, mas também das ações. Então, nós exigimos que as empresas também qualifiquem os seus funcionários. E já começou essa qualificação. Os rodoviários da Bacia B, elas estão indo para a sala de aula, estão sendo reciclados, estão sendo atualizados. E a nossa esperança é que isso resulte em bons frutos para a comunidade maneira toda que está aí tomando e pegando ônibus na cidade de Salvador. O principal é que a população tem educação. Secretário, muito obrigado por o senhor estar presente aqui conosco, sempre trazendo as informações. O senhor nunca foge dos questionamentos, eu acho muito interessante. Parabéns pelo seu trabalho frente à CEMOB. Eu agradeço, sempre à disposição de vocês. Obrigado. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora que um homem confessou ter assaltado uma mulher para comprar um enxoval do nascimento do filho. Ele levou mais de R$1.000 e acabou sendo preso. Você vai ver na reportagem do Ronda com Fábio Gomes e Carlinhos Silva agora. Tiver informações para passar aqui a Polícia Civil, liguem, porque esse aqui é o Ailton de Jesus Fonseca. Ele tem 26 anos, foi preso no Iguatemi